Louvado seja o Senhor, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus tem sido bom o tempo todo. Páscoa e esperança para todos. Essa é a nova série deste mês que se comemora a Páscoa, e a Páscoa distorcida do mundo comercial, mundo que não tem a compreensão de Deus, dos ditames da graça do Senhor. E nós temos aqui 1 Coríntios 1:18, que é muito claro dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu acho que tem gente fazendo zoada aqui. É uma mensagem do presídio. Vocês já receberam alguns. Páscoa e esperança para todos. Nós temos uma cruz vazia, porque alguém foi crucificado, levado e sepultado, e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Há muita gente perecendo porque a palavra da cruz. O cristianismo moderno não tem cruz, não tem arrependimento, não tem confissão de pecado, não tem Cordeiro de Deus, nem tem ressurreição. Há um imediatismo de passar muito bem, obrigado, bem financeiramente, bem pelos passeios que fazem, bem pela riqueza que adquire. O bem maior está nos céus. Ora, todo o dinheiro que essa humanidade tiver aqui não compra nenhuma ruazinha lá na cidade prometida para os homens, transformados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ruas de ouro, rios cristalinos. Meus irmãos, a Bíblia vai descrevendo e trazendo coisas lindas para aqueles que creem. E Coríntios, Paulo fala isso, mas para que nós que somos salvos, é o poder de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da morte e ressurreição. A origem da Páscoa precisa ser compreendida à luz das Escrituras, da história do povo hebreu, de onde estiveram, por onde passaram, e o que Deus Todo-Poderoso fez por eles e faz por nós, ainda na travessia do nosso deserto. Deuteronômio capítulo 12, verso 32. O texto diz: apliquem-se a fazer tudo que eu lhes ordeno, diz o Senhor. Não lhe acrescentem nem lhe tirem coisa alguma. Isso faz uma ponte para Apocalipse, que diz que nem uma palavra da lei, nem um item, nem uma vírgula seja acrescentada ou diminuída da palavra de Deus. Apliquem-se em fazer tudo que Deus nos tem ordenado. Será que Páscoa tem que ser uma ordenança, tem que ser uma lembrança, tem que ser um memorial? E o texto diz: apliquem-se em fazer tudo que Ele nos ordena. Será que temos feito tudo que Deus nos manda? Ou não queremos nem ouvir a voz de Deus? Quantas vezes queremos fazer aquilo que nós queremos fazer, ser aquilo que nós queremos ser? O Velho Testamento diz claro: você é aquilo que pensa ser. Se você pensa ser um animal, vai ser um animal irracional e dando coisas para tudo que é lado. Somos filhos de Deus, somos filhos da graça, somos filhos da promessa. Ou estamos no contexto de ser filhos amados de Deus, ou então a ira de Deus vai estar sobre os filhos da desobediência, e espero que não sejamos nós, os filhos da desobediência, mas a igreja pós-moderna tem mostrado isso, o afastamento da Páscoa, do verdadeiro sentido de Páscoa. Os textos bíblicos que nos falam da origem da Páscoa, nós encontramos no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, Deuteronômio 16, e Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 também, nos traz esse relato, faz uma citação
daquilo que acontecia na vida dos judeus. E ainda hoje perdura algumas coisas no ritual que eles têm. A Páscoa foi instituída por Deus para lembrar do livramento da escravidão do Egito. Êxodo, nós poderíamos estar lendo, no capítulo 12, de 1 a 12. Vamos ler rapidinho, só para fazer uma facetazinha de entendimento. Êxodo 12, de 1 a 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos. Que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou um cabrito. Vamos parar um pouquinho por aí. Interessante que esse texto sagrado, até o verso 5, nos vai mostrando que o Senhor está orientando como fazer a Páscoa, como realizar. Não alimento para desperdício, para soberjar, para sobrar, mas um alimento para que toda a família coma. Se é um cordeirinho, para todos, que não sobre nada. E ele orienta mais tarde que se sobrar, que se coloque no fogo e se queima. Mas está falando de desperdício, não desperdice nada. Havia um motivo de estarem comendo e não desperdiçando. Haveria de atravessarem um deserto. Estamos atravessando um deserto, precisamos poupar forças, energia, um dinheirinho para pagar as contas, um dinheirinho reserva é sempre importante. Não ficar miseráveis, mas também não ser pesado a ninguém. E o Senhor vai nos orientando desde esta época. Vamos mais adiante, verso 6. Guardemo-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Essas vigas da porta, o portal, os caixilhos, não importa o nome que é dado em cada região, nos umbrais da porta, passem sangue do cordeiro. Eles estavam no Egito escravo. Tem uma canção que diz: no Egito escravo fui, sim fui escravo, não sou mais. Mas somos peregrinos nessa terra desértica, seca, hostil. Não somos daqui, estamos de passagem. A cidade celeste, a cidade prometida pelo Senhor, nos aguarda na vinda de Jesus Cristo para arrebatar sua igreja. E o fato é que, meus irmãos, estavam no Egito os judeus, o povo hebreu estava ali reunidos, e o Senhor disse: se multipliquem, cresçam, plantem, colham, juntem. Não era para saírem de mãos vazias, mas levando mantimento, recursos para recomeçarem. O que comeremos amanhã? Basta cada dia seu mal, mas o Senhor manda poupar, manda ser sábio, não desperdiçar com aquilo que não é pão e nem edifica a sua família, o seu corpo, a sua mente, a sua alma. E o povo estava escravo, e agora havia uma determinação por bondade e misericórdia de Deus libertar o povo do cativeiro. E ali estavam os egípcios, e a palavra foi: enviarei pragas, 10 pragas, e a última praga seria a morte do filho mais velho, do primogênito. O anjo da morte estaria passando de casa em casa, todas as casas colocadas ali no Egito, fosse de escravos ou fosse daquele povo livre, que não tinha conhecimento de Deus. No entanto, a marca que diferenciava
nos portais das casas dos hebreus e estavam pintados de sangue. A nossa vida hoje, por isso que a Páscoa nos traz esperança, porque nos umbrais do teu lar, da tua vida, do teu corpo, da tua mente, da tua alma e de toda a tua família, deve estar o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo, dos homens. E o anjo da morte ali sobrevoou naquele dia fatídico de grande tristeza e gritos. O anjo da morte passa por cima das casas, olha os umbrais, isso aqui tem um sangue do Cordeiro, isso aqui tem uma família que foi garantida a graça do Espírito de Deus, o poder da promessa do Senhor, aqui eu não toco, não entro. Ia mais adiante, assim o povo hebreu escapou da mortandade, e todas as pragas que tiveram, Deus não permitiu, não tem relato que se encheu de sangue as águas, ou de rães, ou de todas as pragas que houveram nas tendas, nas casas dos hebreus. Eles foram libertos, livres daquela maldição que era para o povo que perseguia, o povo que escravizava. Os escravos agora estavam sendo libertos pelo poder de Deus, pela potente mão do Senhor. Vamos mais adiante. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento. Pode voltar. Naquela mesma noite, comerão carne assada. A carne preparada para alimentar a família. Do alimento que o Senhor haveria de dar na travessia do mar e na passagem pelo deserto, que o Senhor mandou manar, mandou codornizes, mandou alimento. Comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas. Por que ervas amargas? Raízes amargas, para lembrar da escravidão. Nunca esquecerem. Façam tudo o que o Senhor manda. Não precisa passar apenas lembrando Deuteronômio 12:32. Aplique-se a fazer tudo o que o Senhor te ordenar. Nem acrescente, nem diminua coisa alguma. Vamos obedecer o que Deus manda. Com ervas amargas, pão sem fermento. Para fermentar um pão, para o pão ficar grande, era deixado de um dia para o outro, no mínimo. E ali ia fazer o pão grande. Mas isso precisava de tempo. E o pão sem fermento, ou pão asmo, o pão asmo não tem fermento, não tem levedo. Logo, na fermentação, seria impossível. Ele disse: olha, assa a carne, rapidinho aí, deu uma sapecada na carne, e agora o pãozinho sem fermento é um pão que vai ficar um pouco mais seco, porque vocês vão sair como se estivessem apressados. Eu os tirarei com mão poderosa, porque o Senhor disse: esse povo vai se alimentar, vai comer, e vão na jornada em direção ao Mar Vermelho. E todas as vezes que vocês recordarem do que eu estou fazendo por vocês, farei por vocês, vocês celebrarão a Páscoa, o livramento da escravidão. Logo a Páscoa, a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e nos traz vida, deve ser comemorado a cada manhã. E no final do dia, dizermos: graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Verso seguinte: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Não é para pegar essa carne consagrada a um momento espiritual e as pessoas comerem. Não era convidado vizinhos que não fossem da mesma fé, porque a promessa era para o povo judeu. A nossa promessa é para nós, os cristãos que cremos, que um dia fomos salvos
e redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque aqueles que não têm entendimento zombam, brincam, desdenham. Os israelitas deveriam sacrificar assim o Cordeiro, e o anjo da morte estaria levando milhares de filhos dos hebreus, não, dos egípcios, e ali eles choraram durante toda a noite, inclusive o rei. A mão pesada do Senhor esteve naquele momento para que a mão poderosa de Deus fosse vista e respeitada. A palavra Páscoa, no original hebraico, significa passar por cima. Passou por cima o anjo do Senhor, e vendo as marcas do Cordeiro, do sangue derramado, passou adiante, até chegar aos filhos da desobediência. Os israelitas comeram o cordeiro assado com ervas amargas, pães, fermento. Isso tudo vem lá no livro de Deuteronômio. 1 Coríntios 5,7, 1 Coríntios 5,7, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. E olha o que nos diz a palavra: livrem-se do fermento velho, livrem-se das coisas velhas do passado, das cebolas do Egito, das batatas, das carnes que vocês comiam. Mas não era só o alimento, era um alimento angustiante. Eram homens trabalhando e sendo chicoteados para trabalhar cada vez mais, homens jovens, homens idosos, doentes, caindo e morrendo do trabalho árduo, pesado e miserável oferecido por aqueles que os escravizaram. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós, já pagou o preço. Sejamos o pão novo, o pão nosso de cada dia. Os hebreus receberam comidas todos os dias, não se sabe se era comida nova, mas o alimento novo é dado sim por aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Eram alimentados como animais ferozes, que precisavam se alimentar para produzir, apenas escravos eram. Fomos escravos um dia, mas parece-me que nós costumamos a dar continuidade e ter saudade do Egito, da escravidão. Olhamos para trás, em vez de olharmos para frente, para Jesus, autor e consumador da fé. A Páscoa nos gera esperança, a lembrança da escravidão, mas da libertação com a mão poderosa do Senhor. Hoje o mesmo acontece. Precisamos ser libertos dos nossos traumas, das nossas tristezas íntimas, e lançarmos tudo nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7, leiam, meditem. E queridos, nós precisamos sim vivenciarmos a nova Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento era uma celebração em memória da libertação da escravidão do Egito. A Páscoa no Novo Testamento, ela passou a representar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado e derramado o seu sangue por nós. E o anjo da morte eterna passará por sobre nós e não nos alcançará. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, mesmo que morramos fisicamente, e quando morremos fisicamente, com Cristo ressuscitaremos, é a sua promessa. Sua promessa e a vitória que temos. Para o cristão, o foco da Páscoa deve ser a morte e ressurreição sempre. Morte, não apenas morte, mas a ressurreição. O evento mais importante da história deveria ser este: morte, acompanhada da ressurreição. E Paulo disse: e se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, seria vão a nossa pregação, o nosso discurso, a nossa fé, a nossa crença. Mas Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte e nos trazendo o milagre da vida,
precisamos agradecer sempre ao Pai Celeste. Celebrar a Páscoa também pode ser uma oportunidade de falarmos às pessoas sobre Jesus, para muitos que não sabem o que é Páscoa. Todas as vezes que eu fui convidado para dar uma palavra na rádio, na emissora de televisão, iam sempre pessoas diferentes de outras religiões, assim chamados. Eu digo, se não for para debater, eu vou expor o que a Bíblia diz e o que eu creio. Se for para debater o que os outros creem, para mim não tem interesse. Para mim eu já tenho conhecimento daquilo que eles creem. Como eu não creio, eu refuto para mim, não serve para mim. Para ele serve, glória a Deus, respeito. Então podemos dar essa palavra. Mas saíam tantas coisas, tantas ideias, tanto modernismo para inventar, para enfeitar. Não, Páscoa tem que ser assim, assim, porque a Páscoa, e quando resumia, espremia todos aqueles que não conheciam a verdade bíblica, dizia, e toda festa de Páscoa não pode faltar o chocolate, o ovinho de chocolate, o ovo do coelho, ovo de coelho. Eu digo, alguma coisa está errada. Eu não queria dar uma palavra, mas eu nunca vi coelho pondo. Se fosse a coelha, eles ficavam sérios, eu dava um sorrisinho amarelo, e ali o programa terminava, porque não queriam mais nem dar nenhuma palavra, por falta de conhecimento. O comércio diz que é coelho para procriar, que fosse o símbolo do coelho, da procriação da graça de Deus, porque é a semente do evangelho, mas nem isso falam, não fazem uma ponte nem um paralelo, é gerar um ovinho, e ovinho doce, lá no sertãozão da Palestina, chamada deserto, um ovinho de chocolate, rapaz, não sei nem se a serpente iam gostar, os escorpiões, né? Tudo derretido, que derreta o nosso coração, os nossos pecados, que seja purificado. E não foi com chocolate, não foi com chocolate. Quem morreu na cruz não foi um coelho, e na cruz não tinha chocolate, tinha um sangue inocente daquele que redimiu o mundo, trazendo paz ao coração daqueles que creem. E nós continuamos nas escolas, nos eventos, dando ênfase ao chocolate e ao coelhinho de Páscoa, é tão bonitinho. O profeta Isaías diz que nenhuma beleza víamos nele, pela visão que teve do Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da profecia, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, que sabe o que é padecer, levou uma cruz pesada em seus ombros, foi açoitado quase até a morte, mas teve que carregar aquela cruz, e ao cair em um certo trecho da jornada para o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, ele tropeça, cai, levantam então uma cruz, levantam aquele que estava com muitas dores dos açoites, coroa de espinho furando a sua testa, sua fronte, e como se não bastasse, um maldito soldado, como malditos somos nós, ou éramos nós quando ainda não tínhamos Cristo, cuspiu em seu rosto, dizendo, está acabado, você não é nada. E ele, de braços bem abertos, foi pregado na cruz, mãos cravadas, pés cravados, corpo ensanguentado, levando a maldição de todos nós, fazendo a passagem da morte para a vida, para que pudéssemos estar vivos e glorificando o seu nome. Jesus declara então, João 11, 25, vamos ler todos juntos? João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só os irmãos, bem bonito.
Pela fé, Jesus celebrou a Páscoa e fez a aspersão do seu sangue para destruir todo aquele que tocasse no ungido seu. Filhos amados, pela fé, pela plena confiança que tinha no Pai, a ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas reuniu os seus discípulos e comemorou a Páscoa. O Cordeiro de Deus estava ali, naquela Páscoa, iria ser sacrificado pelos homens, como foi por mim e por você. Mas o que é que os judeus ainda comem na comemoração da Páscoa? O matzá é um pão sem fermento, pão asmo, pão sem fermento, o chamado pão árabe. Não é tão macio porque não tem fermento. O fermento é que deixa o bichinho meio mole, não é? O vinho, e eu peguei essa descrição, um vinho especial para comemorar a Pessac, a passagem. Toma-se vinho para lembrar da passagem do anjo da morte, comendo o metzá, o pão sem fermento. Só que esse vinho especial também é sem fermento, sem levedo, sem álcool, não é alcoólico, é espremido e tomado, como deveria ser em todas as ceias, lembrando a Páscoa de Cristo, a celebração de morte e ressurreição. Fazer isso em memória de mim. Zeroá é um pedaço de osso com carne que foi tostado, e que simboliza sacrifício. Eles têm um pedaço de um animal, seja qual for a parte, com carne assada, que vem com osso. O sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, mãos, pés, e o sol causticando, maltratando o seu corpo, tostando o pecado, crucialmente suas dores lá na cruz. É o que nos alimenta, a esperança que as dores que temos aqui é passageira, vai passar. Em breve nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum mau pensamento, tudo novo se tornará, a cidade prometida para todos nós. Maror, uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo da escravidão. Nós não precisamos mais mastigar coisas amargas, mas temos pensado em coisas amargas, o coração fica amargo, o corpo fica amargo, adoecemos com as preocupações dos dias atuais. E novamente Pedro se levanta dizendo: lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque Ele cuida de você. Lança nas mãos do Senhor a tua preocupação, lança, e nós não lançamos, ficamos comendo ervas amargas. Isso vai fazer mal, porque remoemos, como os animais ruminantes, como a vaca, passa a noite toda, o dia todo mastigando, ruminando, botando para cima, para baixo, para fora, até digerir. E nós estamos ruminando as coisas ruins. Fulano me disse isso, eu não perdoo. Isso vai ficando amargo. Aquele cidadão emprestei e não me devolveu, não me pagou, infeliz, miserável, e começa a querer maldizer o outro. Isso é amargo, e as raízes de amargura têm feito muito mal. Libera perdão e graça. Se alguém te levou aquilo que você emprestou para ele, não empreste mais. Libera perdão e diz: não me deve mais. Se um dia bater na tua porta e devolver, glória a Deus, Deus que mandou. E se não, entrega nas mãos do Senhor, porque o mal por si se destrói. Não faça parte da maldade dos homens que crucificaram Jesus, porque os meus e os teus pecados crucificaram Jesus. Agora que já recebemos o sangue da transfusão, o sangue de Cristo, transformador, perdoador, libera perdão como Cristo perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Precisamos liberar perdão nessa Páscoa que nos traz esperança. Tempo da escravidão já passou.
Jesus Cristo já liberou para nós vida e vida abundante, liberta, inclusive dos traumas do passado, lembranças sim, as dores não. Tem umas cicatrizes aqui, uma cicatriz grande de um acidente, mas eu olho, lembro só do cuidado de Deus. Eu não sinto mais a dor. Não sinto mais a dor. E o Senhor não poderia ter não deixado essa cicatriz? Bom, primeiro, Ele permitiu que o médico deixasse uma coisinha, só um riscozinho para eu lembrar da dor que eu sofri, mas que não sofro mais pela graça do Senhor. Poderia ter perdido a mão, ou talvez até o braço. O médico disse que não ia movimentar mais o braço, a mão. Não ia perder, mas ia ficar sem movimento. E no dia que eu voltei, com 4, 5 dias depois que eu voltei para tirar as ataduras, aquele negócio todo, eu já estava fazendo alguns exercícios em casa de teimosia e doendo demais. Precisava passar para fisioterapia. E o médico disse, muito bem, a cirurgia foi um sucesso. Eu digo, concordo. Deus lhe usou, se não fosse Deus, o senhor tinha cortado a minha mão. Que é isso, pastor? Eu digo, a cura vem de Deus. Mas o senhor vai fazer fisioterapia, mas se tiver algum movimento vai ser com muita limitação. Eu digo, esses dedinhos aqui, e doeu quando movimentei. Ele arregala os olhos e diz, aqui é milagre de Deus, e Deus faz tudo perfeito. Ele disse, vamos supor, não tem suposição, eu trago sobre mim as marcas da graça de Cristo. Um dia depois eu estava indo para fazer fisioterapia, aí vem incredulidade daquele que falou tão bonito lá para o médico, Jesus Cristo. Aí o camarada diz, tá vendo essa bolinha? Eu digo, tô, pega essa bolinha. Fui pegar e disse, não, é com a mão que está inchada. Aquela careta, né? Disse, muito bem, tá vendo essa bolinha? Tá vendo aquela parede? Jogue na parede. Eu respirei fundo, olhei para ele e disse, que coisa besta. Eu pensei, eu não posso mentir, que coisa besta. Agora depois de velho, pegar uma bolinha para jogar na parede. Olha a tecnologia desse camarada. Por que não bota uma sonda, um choque, umas coisas assim? E o Senhor me ensinando ali, através da dor, que estava doendo. Se jogue. Que nada, eu fiz assim. Eu acho que nem fiz assim. Fez assim, ó. E a bola fez pof. Ele se assustou. É assim que muitas vezes a gente está, achando que está arremessando a fé mais distante, levando pessoas a crer no poder de Deus só pelas palavras e não pela vida. Estamos arremessando a graça de Deus para outras pessoas, mas não sai do chão, porque não estamos arremessando corretamente, não estamos vivendo a Páscoa de Cristo. Fiz a fisioterapia e doeu tanto. Outra fisioterapeuta estava ali. Montei na moto, apavorado de um carro não passar de novo por cima de mim, e precisava fazer isso na embreagem, né, para passar marcha. Mas doía. E quando eu saí de casa, ela disse, bora, Sara, deu uma volta no quarteirão. Eu acho que ela estava querendo ficar viúva. E naquela época ela ia ficar uma viúva nova, agora só eu que te quero. E toda a igreja em oração, minha irmã. Viu? E aí eu saí, daqui a pouco lá veio um carro, eu gelei. Aí eu apertei, já não senti mais a dor, porque eu estava tão preocupado com o carro vindo, que a maçanetazinha, já passei a segunda, terceira, quarta, estava andando e fiquei bom. O médico disse, pode quebrar em qualquer parte, aqui onde foi quebrado não quebra mais. Está fortalecido, fortificado. Tem até um titânio aqui, né? Então, as dores nos ensinam a depender mais de Deus. As nossas limitações nos levam a lembrar que sem Ele nada podemos fazer. Páscoa, esperança para todos. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios 1,18. Pode projetar aí, meu irmão, para todo mundo ler muito bonito, porque esse é o texto base para todo mês. 1 Coríntios
1,18. Hã? Agora deu certo. Eu fiquei duvidando se ia apagar de novo. Vamos todo mundo? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Só vocês, bem forte? Amém. Amém mesmo? Assim seja, Senhor. Se puderem levantar-se, fiquem em pé. Vamos dar as mãos. Vamos orar, agradecendo a Deus, nossa verdadeira Páscoa, nosso libertador, nosso Salvador. Dê as mãos, vamos de mãos dadas, estamos orando nesse momento. E eu quero pedir irmão Gesso para fazer essa oração. Enquanto os irmãos estão de mãos dadas, o irmão Gesso vem aqui à frente, fazer a oração, agradecendo a Deus e ministrando bênção sobre as nossas vidas, e logo após estaremos encerrando, louvando ao Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, Senhor. Senhor, é Tua providência, Senhor, que todos que estão aqui, Senhor, chegaram para louvar o Teu nome e engrandecer a Tua majestade, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, tenha acrescentado, Senhor, milagres nas nossas vidas. Pai Celestial, nós te pedimos que tudo aquilo que foi pedido aqui, Senhor, alcance o Teu trono e as providências sejam, Senhor, alcançadas por nós. Pai Celestial, Tu és o Deus de amor e carinho, tem cuidado de nós. Pai, permanece assim, olhando para nós, endireitando os nossos caminhos, Senhor, dando livramento e alcançando os nossos corações, Senhor. Nos colocamos na Tua presença e te pedimos a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar?